Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como lançar o primeiro volume da sua revista, né? Então a primeira questão é você vai ter que fazer uma chamada de artigos, né? Agora que você já tem um site, que você já preencheu todos os campos da revista, já cadastrou a revista, já tem todas as informações lá disponíveis na internet, você vai lançar essa chamada. E você pode fazer isso no site e divulgar esse site, porque aí é bom que as pessoas elas podem utilizar desse site para já submeter os seus artigos na própria plataforma do OJS, tá? Eu recomendo que vocês criem então um e-mail da revista para que a partir desse e-mail você comece a acessar as pessoas, a divulgar bastante essa chamada de artigos, resolver possíveis dúvidas que possam existir e também nesse primeiro volume ou no segundo volume até a partir desse e-mail fazer a gestão de todo o processo. Utilizar esse e-mail para enviar para alguns revisores, para algumas coisas, porque se você ainda não está muito familiarizado com o OJS, você pode até começar a fazer, como é pouco trabalho, você pode começar a fazer essas coisas por e-mail mesmo, porque são poucos textos que vão chegar, é pouco trabalho, mas se você também já quiser utilizar todas as funcionalidades do OJS para fazer essa gestão editorial inteira no OJS, você pode fazer, né? Isso é uma opção também. Então é o seguinte, a sua chamada ela vai contemplar apenas artigos científicos. Você vai fazer uma chamada para artigos científicos. Por quê? Porque a resenha, se você for publicar, é interessante você mesmo como editor estimular, pedir para algum pesquisador, algum estudante de pós-graduação ou grupo de estudantes para fazer uma resenha sobre algum livro que eles tenham interesse. Você pode deixar isso a critério da pessoa, mas é sempre bom fazer resenhas de livros mais novos, né? Porque a resenha tem esse papel de divulgação, mas ele também tem o papel de bater uma bola com aquele autor, né? Ou do ponto de vista mais crítico, ou então de ideias que podem ser complementares. Então vale a pena vocês encomendar essa resenha. Então você não precisa abrir para chamada de artigo para resenha. Resenha geralmente é o editor que vai atrás e seleciona algumas pessoas para colocar em resenha. Mas nada impede também de alguém enviar alguma resenha para você eventualmente e você avaliar se aquilo ali vale a pena ou não de ser publicado, tá bom? Mas eu na Revista Espinhaço, geralmente resenhas é sempre algo mais direcionado, tá bom? Entrevistas também, eu não recebo entrevistas, porque senão cada entrevista fica num padrão diferente. Isso aí geralmente parte de dentro da revista para fora, né? O próprio editor é que vai ou fazer a entrevista ou pedir a uma pessoa que faça uma entrevista, explique o padrão que você quer que essa entrevista seja feita, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho uma turma de pós-graduação no mestrado e no doutorado do programa de pós que eu participo na UFMG, lá na Geografia. Então eu tenho uma turma pequena de estudantes que estão fazendo a disciplina comigo lá e eu pedi como trabalho que cada dupla de estudantes faça uma entrevista com uma personalidade da área da geografia que tem a ver com a disciplina, como uma atividade da disciplina e que eles vão publicar a entrevista na Revista Espinhaço, mas eu estou mentorando essa entrevista. Então geralmente existem muitas possibilidades, mas isso geralmente parte de dentro para fora da revista. Mas você coloca aí a chamada para artigos, né? E se a sua revista for semestral, por exemplo, você pode tentar buscar 5 ou 6 artigos para fazer essa primeira publicação. Porque é muito difícil conseguir muito artigo numa primeira revista. Agora, dependendo do ambiente em que a revista for criada, pode ser que você tenha mais facilidade, tá? Então, assim, se a revista for anual, tentar uns 10, 12 artigos, pelo menos, tá? Isso aí já é um bom início para uma revista. Mas, claro, uma revista top, ela é geralmente uma revista que publica de 40 a 50 artigos inéditos por ano. E isso dá um volume grande na revista e faz com que ela cresça em todos os indicadores, porque sempre vai ter um ou outro que vai ser muito publicado, muito citado e a revista cresce. Eu aqui na Revista Espinhaço eu não tenho a menor condição, em termos de estrutura, de publicar 30, 40 artigos. Então, nem se eu quiser, eu consigo, porque eu não tenho hoje essa estrutura dentro da UFVJM. Se algum dia eu tiver, pode ser que a revista cresça a ponto de eu abrir ela para muito mais publicação, tá? Então, assim,
você como editor, você vai ter que fazer, de certa forma, um papel de convencimento. Por quê? Porque pensa só, você está fazendo uma revista nova, não é verdade? A revista não é avaliada, não tem nenhuma métrica na internet que fala se sua revista é boa ou ruim. Nem SSN você tem, porque isso é uma coisa que você vai conquistar depois, que você publicar os primeiros volumes. Então, o que você tem que fazer como estratégia? Mobilizar suas bases. Você vai ter que ser convincente no sentido de que esse projeto dessa revista não é algo que você vai deixar morrer ali na frente. É algo que tem uma certa característica de perenidade, que você não pretende deixar morrer, e é uma responsabilidade. Imagina, eu publiquei o primeiro, segundo, terceiro volume da revista Espinhaço. Se eu tivesse deixado ela morrer ali, esses primeiros 3 volumes, eles estariam ainda disponíveis, mas de certa forma em uma revista que nem existe mais. Então isso é ruim para os autores. Então é bom que as revistas elas tenham um projeto, ou pelo menos uma perspectiva de longo prazo, porque isso faz com que os autores se sintam confortáveis a querer investir na revista. Então você vai ter que mobilizar ali as suas bases, você vai ter que falar com os colegas mais próximos, conversar com pessoas da pós-graduação, do departamento, do curso, professores, estudantes de pós, para que essas pessoas se sintam motivadas a submeter o artigo para a sua revista e depois você vai verificar se o artigo é bom o suficiente ou não para ser publicado. Mas se você não faz esse trabalho de mobilizar e apenas lança uma revista nova e manda para uma meia dúzia de pessoas, provavelmente você não vai receber artigo nenhum. Porque por que eu vou publicar um trabalho meu numa revista nova que nem a SSN tem? Entende? Então você tem que ter um trabalho de convencimento, de mostrar que é uma iniciativa legal, que vale a pena fazer parte disso, porque aí você vai ter até o prazer lá na frente de falar, poxa, eu publiquei no primeiro volume da revista tal, que hoje é uma revista que já é conhecida, olha que bacana. Então você tem que mostrar que existe um projeto, tá, para as pessoas. E você vai ter que fazer a gestão junto aos revisores, né? Você pode começar a selecionar revisores, pessoas, primeiramente, pessoas mais conhecidas, que você sabe que vai te dar um retorno mais rápido para não agarrar nessa primeira edição, que vão te apoiar e com o tempo você vai ter que buscar revisores que estão para além do seu ciclo, né? Você vai ter que começar a fazer convite para muito mais pessoas, gerenciar isso, né? Verificar o tempo de resposta. Tem pessoas, às vezes, desconhecidas que ficam muito animadas de dar contribuição, mas é a minoria. Como é um trabalho gratuito, muitas vezes os revisores eles não estão muito afim de fazer essa revisão. E quando faz, às vezes demora muito para enviar, você tem que ficar mandando lembretes, né? O próprio sistema OJS ele tem uma estrutura para você ficar mandando esses lembretes. Então, assim, nem sempre as pessoas estão com tempo, às vezes você pega a pessoa numa hora que não é a melhor hora e aí a pessoa decide declinar. Existem bons revisores que vão te dar pareceres muito bons, outros revisores que vão te dar parecer que você vai até descartar e ter que pedir outro, isso atrasa o processo editorial. Não ficar exigindo muito de um mesmo revisor, muitas vezes por ano. Se você manda um artigo para um revisor esse ano, em 2022, espera pelo menos um ano até mandar outro artigo para essa pessoa avaliar, porque você não vai abusar muito também da boa vontade das pessoas, mas com o tempo você vai montando um banco de revisores para que você possa ter isso organizado e é uma das partes que mais estressam o editor, é essa parte de dialogar com os revisores, porque quantidade de revisor que nem vai te responder ou que você vai atrasar às vezes um volume, às vezes a pessoa te pede muito tempo e te manda um parecer bem ruim, que você vai ter que pedir outro revisor depois. O maior desafio para quem trabalha com revista é de fato ficar gerenciando esses revisores, né? Isso aí ocupa tempo. E aí depois que você já tiver os pareceres e pedir para que as pessoas melhorem os artigos, né? Porque, pensa só, o revisor ele tem um papel muito importante. Ele tem que fazer que artigos bons fiquem ótimos e que artigos ótimos fiquem melhor ainda. E ele tem que identificar os artigos medianos que não têm ou ruins para que você não publique. Agora, é importante que você, como editor, passe uma peneirada antes. Não fica gastando cartucho com o editor, mandando coisa ruim para essas pessoas. Se você vê que o artigo está ruim, você mesmo como editor, você bate o olho e já fala, ó, o artigo é ruim por causa disso e disso e disso, então a gente está recusando. Se a pessoa quiser investir mais e depois manda um artigo melhor, tudo bem. Se a pessoa não quiser aceitar a crítica e quiser mandar esse mesmo artigo para outra revista, o problema é dela. Mas
é importante fazer essa peneirada e não mandar para revisor artigo que você sabe que vai ser recusado. Se você bater o olho e saber que aquilo ali tem grande potencial para ser recusado, não manda. Manda só artigo promissor. Artigo mediano que o revisor consegue dar um parecer legal, que o autor vai ter a boa vontade de fazer aquele artigo mediano ficar um bom artigo, já vale a pena você mandar para o revisor. Mas artigo de médio para baixo, não vale a pena você queimar esse cartucho, né? Tanto nesse primeiro volume quanto nos volumes posteriores. E depois você vai ter que realizar a diagramação. O que eu acho que vocês podem fazer? Pega algum exemplo de alguma revista bacana, quebra esse PDF e utiliza isso como um padrão temporário. E aí você faz desse PDF quebrado em Word um template. Tenta não complicar muito. Por exemplo, a revista Espinhaço trabalhava com 2 colunas. Eu achei que aquilo ali deu muito trabalho depois, porque a figura às vezes era grande, aí você tinha que ter quebra nessas colunas. Faz com uma coluna só, não tem problema. De início, você pode usar um template relativamente mais simples, mas que tenha algum layoutzinho assim que seja minimamente atrativo, né? Então você pode pegar um exemplo de alguma revista, quebrar o PDF dela e fazer uma pequena alteração, botar ali alguma característica que seja sua, para utilizar como um template temporário. Porque depois que a sua revista começar a ser publicada e crescer, eu vou ensinar para vocês lá na frente como gerar PDFs automaticamente dentro de uma infraestrutura que existe hoje em dia, que se chama Amelica, que é exatamente o que a revista Espinhaço usa. Se você entrar nas edições mais novas da revista Espinhaço e clicar no PDF, você vai ver que o PDF ele tem um design muito bonito e que inclusive você vai passando o mouse em cima das referências bibliográficas e você já vai tendo como clicar, é uma coisa mais, é um PDF até um pouco interativo. Então, esse PDF ele foi feito dentro de uma infraestrutura, mas que não vai estar disponível para você enquanto você não tiver o seu ISSN. Então, depois que você tiver aí os seus 2 volumes publicados, já tiver ISSN, você vai poder começar a pleitear, entrar no Amelica para poder ter acesso a essa infraestrutura que você publica o seu artigo tanto em PDF, mas também dentro do portal deles, em web, de uma forma muito bonita e interativa, que eu ainda vou mostrar para vocês num vídeo posterior. Mas, por enquanto, utiliza em formato PDF, uma coisa mais pé de boi mesmo, que você vai fazer no Word e vai gerar o PDF dentro do Word para ter essas primeiras publicações. Futuramente, você vai ter acesso a coisas maiores à medida que sua revista for crescendo. Tranquilo? E aí você vai ter que aprender a rotina do OJS de como fazer essa publicação no OJS. Mas isso eu vou deixar para um vídeo posterior.